Olá, meu nome é Alexandre Augusto Giron. Eu vou apresentar a pesquisa intitulada Adoção de criptografia pós-quântica híbrida. Eu sou orientado pelo professor Ricardo Custódio, no programa de pós-graduação em Ciência da Computação da UFSC, e sou também professor na Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Essa apresentação divide em 4 partes. Primeiro, uma introdução ao tema, depois os problemas de pesquisa abordados, seguido pelas propostas e resultados obtidos e, no final, as considerações. Bom, essa apresentação começa com 3 perguntas principais. A primeira, o que é a criptografia pós-quântica? A segunda, qual é o problema da criptografia tradicional utilizada hoje? E a terceira, o que é o modo híbrido da criptografia pós-quântica? Bom, a criptografia pós-quântica, post-quantum cryptography ou quantum safe cryptography, é a criptografia projetada para ser resistente ao advento do computador quântico. Então, ela executa em cenários de computadores dos usuários tradicionais, em máquinas, arquiteturas tradicionais, querendo se proteger de atacantes com poderes do computador quântico. Qual que é o problema, então, da criptografia tradicional que a criptografia pós-quântica visa resolver? O problema é que a criptografia de chaves públicas utilizada hoje, ela é vulnerável com o advento de um computador quântico. Então, por exemplo, certificados digitais que utilizam a criptografia de chaves públicas nos parâmetros atuais, eles não poderão ser utilizados quando existir um computador quântico criptograficamente relevante. Então, com o advento do computador quântico, a segurança da criptografia de chaves públicas nos parâmetros atuais, ela fica comprometida, portanto não poderão ser utilizados no futuro. E o modo híbrido, ele ataca o problema da confiança na criptografia pós-quântica, uma vez que a criptografia tradicional em uso hoje, ela é mais utilizada na prática, ela teve mais tempo de estudo do que a criptografia pós-quântica. Então, a solução que os autores estão recomendando na hora da adoção da criptografia pós-quântica, é por meio da combinação de esquemas clássicos, tradicionais, com os esquemas pós-quânticos para aumentar a confiança no sistema. Bom, mas quais são as ameaças do computador quântico propriamente dito? Então, existe o algoritmo quântico de Peter Shor, que é a principal ameaça, porque ele resolve de forma eficiente os problemas matemáticos nos quais os esquemas de criptografia de chaves públicas populares são baseados. E o algoritmo de Grover, ele não tem um impacto tão significativo, mas ele diminui a segurança, em tese, da criptografia simétrica pela metade. O impacto é reduzido porque bastaria dobrar os parâmetros de segurança, como, por exemplo, os tamanhos de chave. No momento, atualmente, os computadores quânticos eles não têm a capacidade conhecida para quebrar a criptografia nos parâmetros que são utilizados hoje. Porém, existe uma ameaça mais urgente, que é o cenário do ataque Record Now, Decrypt Later, onde um atacante estaria capturando os dados trafegados na internet ou em rede, com a expectativa de decifrar no futuro quando existir o computador quântico criptograficamente relevante. Então, esse cenário ele traz uma urgência maior para esse problema, uma vez que as comunicações de hoje, o sigilo das comunicações de hoje, se baseia em grande parte na criptografia de chaves públicas que é utilizada atualmente. E, portanto, vulnerável ao computador quântico. Nesse contexto, essa pesquisa ataca o problema ou os problemas relacionados da migração da criptografia clássica para a criptografia pós-quântica. Uma vez que existem diversos protocolos de segurança de rede, diversas implementações, softwares de criptografia, sistemas, aplicações, hardware relacionado à segurança, esse tipo de situação mostra a complexidade desse processo de migração e as diversas perspectivas que existem que aumentam a complexidade desse problema. E algumas questões acabam surgindo, como, por exemplo, a performance desses novos sistemas com essa nova criptografia, a compatibilidade com sistemas legados, a padronização e a conformidade com regulações existentes. No caso dessa tese, o foco fica, ou ela segue, essa pesquisa ela segue, acompanha também o esforço de padronização do NIST, que é um dos maiores esforços de padronização de criptografia pós-quântica existente. Ele é definido em rounds de escrutínio de algoritmos e foi iniciado em 2016 com padronização esperada para 2024.
Diversas agências internacionais e nacionais acompanham o processo do NIST para a criação dos seus próprios padrões ressalta-se mesmo que não existe muitos, o processo ainda não terminou e mesmo assim ressalta-se a importância em avaliar as aplicações de forma antecipada ao advento do computador quântico para se conhecer os impactos da criptografia pós-quântica nesses sistemas. Essa pesquisa acabou focando em 2 protocolos principais. O primeiro é o Transport Layer Security, o TLS, que é um dos protocolos mais usados para segurança de rede atualmente, né? Como, por exemplo, a navegação web com HTTPS. Alguns autores já destacaram uma possível diminuição de desempenho ao usar a criptografia pós-quântica nesse protocolo, e também foi feito um estudo em relação ao protocolo ACME, que permite a emissão de certificados digitais de forma automatizada. Nesse protocolo, o impacto da criptografia pós-quântica ele é pouco conhecido na literatura. Nessa pesquisa, então, no nosso grupo, foram feitas algumas propostas, né, de adoção de criptografia pós-quântica. A primeira delas é em uma variante do TLS chamada ChemTLS, onde nós propomos a forma híbrida de adoção do ChemTLS, com resultados em um preprint disponível para o acesso. Uma segunda proposta é para a proteção de certificados digitais no TLS por meio de Rapid Certificates, onde os certificados digitais são protegidos contra o advento do computador quântico. A terceira proposta é o ACME pós-quântico, onde foi feita uma avaliação do ACME emitindo certificados digitais pós-quânticos comparado com a criptografia tradicional, e também alguns esforços no auxílio de conscientização do problema do computador quântico na criptografia, como, por exemplo, o primeiro artigo em relação a um estudo de mapeamento sistemático do uso de criptografia híbrida em protocolos de rede, e o segundo artigo aqui é em relação a uma ferramenta proposta para análise de desempenho e checagem dos parâmetros de segurança e de algoritmos pós-quânticos, se eles estão presentes na conexão com o TLS. Por fim, para concluir essa fala, algumas lições aprendidas nessa pesquisa com o nosso grupo, algumas alternativas na literatura e também empregadas por nós buscam adaptar a criptografia pós-quântica em aplicações e protocolos, onde você tem uma diminuição nas modificações do protocolo e você simplifica essa adaptação no protocolo ao invés de você modificar as aplicações para melhor acomodar a criptografia pós-quântica. Então, em alguns casos, a adaptação da criptografia pós-quântica ela permite a compatibilidade de uma maneira melhor em relação à aplicação existente, ao protocolo existente, o tempo de migração acaba sendo menor, mais simples, mas a modificação do protocolo para a criptografia pós-quântica permitiu a gente observar melhorias de desempenho. Então, existem essas lições aprendidas em relação à metodologia da adoção da criptografia pós-quântica nesses protocolos. Como trabalhos futuros, então, a gente está finalizando os trabalhos, né, a publicação desses artigos dessa pesquisa que a gente está conduzindo, e também realizar novas propostas, novas avaliações e modificações em outros protocolos para avaliações também futuras de desempenho. Como agradecimentos, eu deixo aqui agradecimentos para a UFSC, para o LabSec, em geral, para a UTFPR, para o meu orientador, Ricardo Custódio, e também ao grupo parceiro do Technology Innovation Institute, o TI, dos Emirados Árabes Unidos, que também participa dessa pesquisa na área de criptografia pós-quântica. Como eu apresento algumas referências que foram mencionadas nesse trabalho, fico disponível então para questões, o meu e-mail também fica disponível para contato, e obrigado pela atenção.